Olá, irmãos. Mais uma vez estamos aqui para levar a palavra de Deus e que todos possam conhecer a palavra de Deus e possam fazer parte do povo de Deus. Fazer parte do povo de Deus é um grande elogio que nós temos ao fazer parte do povo de Deus. Porque sabemos que se nós somos povo de Deus, então nós seremos santificados por Cristo. Porque no momento que você se entrega para Deus, você será uma pessoa santa. Agora você tem que ir para Deus com todo o seu entendimento, com todo o seu carinho, com tudo que você vê que Deus merece. Então é dessa forma que você deve se apresentar para Deus como herdeiro das mansões celestiais. Vamos orar? Senhor nosso Deus, obrigado mais uma vez nós estar presente para levar a tua palavra, Senhor. Perdoa nossos pecados, nossas falhas, e nos dá entendimento para que nós entenda a tua palavra. Perdoa nossos pecados e nos abençoe em nome do Senhor Jesus. Amém. Então levaram-lhe um endemoniado que era cego e mudo, e Jesus o curou, de modo que ele pode falar e ver. Todos ficaram atônitos e disse: não será este o filho de Davi? Mas quando os fariseus ouviram isso, disseram: e somente então levantaram-lhe o endemoniado que era cego e mudo, e Jesus o curou, de modo que pode falar e ver. Todo o povo ficou atônito e disse: não será o filho de Davi? Mas os fariseus ouviram isso e disseram: e somente pode por Beelzebul, e o príncipe dos demônios, que ele expulsa demônio. Jesus, conhecendo os corações e os pensamentos, disse-lhe: todo reino dividido contra si. Então, se Jesus expulsava os demônios pelo Deus Beelzebul desse povo, então o reino de Satanás era dividido entre si e seus demônios. Então, como pode uma pessoa tirar demônio de uma pessoa e aquela pessoa que estavam ali presente dizer que ele só tirou demônio porque estava com Satanás? Então Jesus, ele expulsou porque ele tinha autoridade sobre os céus e a terra. Por isso ele tinha o poder e tem o poder de expulsar Satanás a qualquer momento. Só basta você estar preparado com Cristo que você consegue expulsar um demônio. Lembre-se, não é um demônio expulsando o outro. Porque se o demônio está expulsando o outro, então ele está botando a dúvida entre o povo. Por quê? Se Satanás expulsa Satanás,
Então, o reino de Satanás, ele é dividido entre si. Eles mesmos, se entra numa pessoa, então eles mesmos tiram. Assim os fariseus disseram. Mas não é do jeito que os fariseus disseram. Porque Jesus expulsava o demônio, porque Jesus tinha autoridade, como ela disse, sobre o céu e a terra. E ele expulsava porque ele tinha poder e ele veio para fazer o quê? Aqui na terra. Ele veio para curar, veio para expulsar demônios, ele veio dar testemunho do que ele pode fazer e do que você também pode fazer. Você pode fazer. Muita gente pode criticar. Muita gente pode lhe criticar ou me criticar. Porque se eu chegar num lugar e tiver uma pessoa endemoniada e eu for tirar o demônio, se eu estiver preparado para tirar o demônio, então as pessoas não vão acreditar que eu sou uma pessoa que sirva a Deus. Eles não vão acreditar. Eles vão achar que eu sou algum tipo de feiticeiro, macumbeiro, qualquer coisa. Mas eles não vão acreditar que só no nome do nosso Senhor Jesus Cristo nós expulsamos demônios. Se nós estivermos preparados, nós expulsamos os demônios. Então, as pessoas que não estão preparadas, que vão expulsar demônios, o que acontece? Eles riem da gaitada mangando de você, que você não está preparado para expulsar o demônio. Então, ele vai ficar ali o tempo que ele quiser. Agora, se chegar uma pessoa que está preparada para expulsar, ele expulsa. Tem muitas pessoas aí que passam decepção, porque vai expulsar um demônio de uma pessoa e ele não consegue. Por quê? Porque não está preparado. Então, Jesus ele estava preparado todo instante e toda hora para que ele fizesse qualquer tipo de obra. Qualquer tipo de obra. Porque o Pai consentia que ele fizesse isso. Porque para mostrar que ele tinha autoridade, tem autoridade sobre os céus e a terra. E ele dá essa autoridade para os seus filhos, que possa curar, que possa expulsar demônio, possa fazer qualquer tipo de obra para Deus. Porque quando você está expulsando demônio, você está livrando aquela pessoa de ser maltratado, de ser talvez até a morte, você está livrando. Então você está fazendo o bem, mas que o povo, o mundo, ele não conhece o dom de Deus, ele não conhece o que Deus é capaz de fazer pelo meio de você, Depois que você se entregar para Deus e procurar a santidade, então você está apto a fazer qualquer obra para Deus. Então não esqueça, você será uma pessoa classificada para Deus para expulsar a qualquer hora os demônios. Você está apto para curar uma pessoa a qualquer momento, vai depender da sua comunhão com Deus. Vai depender da sua comunhão e a minha comunhão com Deus. Não é dizer assim, eu vou chegar ali e vou orar para uma pessoa do jeito que eu tiver e aquela pessoa ser curada. Não pode, não tem como. Eu tenho que me preparar. Agora, como é esse preparo? É comunhão com Deus. É comunhão com Deus. É viver com Deus. É amar a Deus. E ser filho de Deus. No momento que você tem a sua característica de Deus, tem a autoridade de Deus, que Deus ele dá autoridade a qualquer
um que seja fiel a Ele. Você tem que ser fiel para poder fazer com que você faça uma cura numa pessoa. Numa cura para expulsar um demônio, você pode sim. Agora é só ter a comunhão com Deus. Nós temos que viver com Deus 24 horas. 24 horas nós temos que estar com Deus. Não vamos deixar que as coisas do mundo tomem de conta da nossa mente e que nós esteja com Deus só na igreja, esteja com Deus só na hora que vai dormir, esteja com Deus só na hora de levantar, na hora de ir almoçar, jantar, merendar qualquer coisa que a gente ora. Você tem que estar, e eu tenho que estar com Deus 24 horas. Porque assim nós estamos preparados. Peça a Deus como você possuir o dom do Espírito Santo para que você seja santificado diante de Deus todo o dia. De 6 da noite às 6 da noite do outro dia. Para que você esteja sempre ligado com Deus. Eu sei que o mundo deixa as coisas meio difíceis para nós. Porque Satanás, ele é o príncipe desse mundo. Ele é o príncipe desse mundo. E ele, como ele sabe que está derrotado, ele quer destruir o povo de Deus. Porque ele está irado com aquelas pessoas que guardam os mandamentos de Deus. E os mandamentos de Deus é fé em Jesus. É isso que ele está irado com o povo hoje. Ele está a ponto de chegar e destruir qualquer pessoa. A qualquer pessoa. E nós não devemos dar lugar a Satanás de maneira alguma. De maneira alguma. Às vezes nós deixamos Satanás se apossar de nós por qualquer coisa. Por qualquer representação que vai ter na televisão, qualquer mídia, qualquer coisa que vai aparecer na televisão, porque naquele momento ali, nós estamos distantes de Deus. Então nós temos que deixar essa mania que a gente tem, de só viver assistindo televisão, de só viver ligado no celular, de só viver de papo com um e com o outro. Nós temos que deixar isso. Nós temos que deixar isso de lado, porque é coisas que não pertencem aos filhos de Deus. Os filhos de Deus, eles têm que estar intacto com Deus, sem faltar nada. Ser blindado por Deus 24 horas, para que o inimigo não entre na sua vida e venha lhe derrotar. E que ele também não venha me derrotar, porque ele quer destruir. Ele sabe que não tem mais chance para ele. No momento que o nosso Senhor Jesus subiu na cruz, Satanás perdeu a chance de que ele tinha de ser uma pessoa, um espírito de luz novamente. De luz. Mas ele não, ele continuou com as trevas e continua. E ele quer lhe destruir. E ele quer me destruir. Então, não faça nada se você não está em comunhão com Deus. Não invente de fazer, porque Satanás vai rir de você, vai mangar de você. Se você for fazer uma obra para Deus, expulsar um demônio, sem você estar 24 horas ligado com Deus, você vai passar uma grande decepção. E se você for orar por uma pessoa que esteja passando mal, esteja doente, você não tem condições de curar, porque Deus ele não vai ouvir a sua oração. De ouvir ele ouça, agora ele não vai lhe dar atenção. E o problema é esse. Por isso, viva em comunhão com Deus 24 horas. O povo tem uma mania de dizer que nós não temos condições de ser feito filho de Deus. Temos sim.
todos nós temos o direito de dizer, sou filho de Deus. E provar para esse mundo que nós somos filhos de Deus e não desistir. Diga, eu sou filho de Deus e vou vencer. Do jeito que Jesus venceu Satanás, lá no Calvário, nós venceremos junto com o nosso Senhor Jesus Cristo, porque Ele dá o poder para nós fazer isso. Ele dá o poder. Ele sabe que está chegando o final de tudo. E cada dia ele fica mais irado com você quando você dá atenção a Cristo. Quando você vai para a igreja, quando você antes de sair de casa, você sente uma moleza, você sente uma preguiça, você chega na igreja, quando vai se senta ali, ainda está com aquela moleza. Quando começam a igreja a cantar, a se levantar, aí você começa a reanimar. Nós temos que ter essa reanimação todos os dias, todo instante e toda hora para com Deus. Nós não devemos se animar só na hora de que começam os louvores na igreja. Só na hora que começa o louvor na igreja. Nós temos que se animar antes que Satanás se apoie em nós e queira tirar nós dos caminhos do Senhor. Que Deus, Ele preparou o seu caminho para que nós possamos seguir nele. Satanás tem o seu caminho, mas é caminho das trevas. Você não pode seguir as trevas, você tem que seguir a Deus. Você tem que seguir a Deus. Você não pode servir a dois senhores. Ou serve a Satanás, ou serve a Deus. Das duas, uma. É qual é que você escolhe? Qual é o que eu escolho? Então eu digo, ore, vamos orar a Deus, para que Deus nos fortaleça todo instante e toda hora, principalmente na hora que nós for para a casa de Deus, que nós possamos ir com fervor, com alegria no nosso rosto e não tristeza. Parece que nós vamos doente quando nós vamos para a igreja. Parece que nós vamos doente para a igreja, sem ânimo. Nós não podemos fazer isso, nós não podemos viver dessa maneira. Nós temos que viver na maneira que Deus quer que nós seja. Ele quer que nós sejamos o quê? Fervorosos? Então vamos ser fervorosos. Não com tristeza. Não com preguiça de se levantar de manhã. Então nós possamos pedir a Deus a porção do Espírito Santo, para que Ele derrame sobre nós e nós possamos dizer, eu sou filho de Deus. E eu não vou desistir desse caminho, porque esse caminho, ele é de Deus. Esse caminho, ele é de Deus. Mais que apertado que ele for, mas nós temos que ir nele. E é difícil, cada vez que passa o caminho se estreita mais. Então é o momento de nós procurar mais se achegar a Deus. Ele diz que nós devemos estar convertido, todos os instantes da nossa vida, todo momento, nós temos que estar convertido. Não deixar que o convertimento, nós abandone o convertimento. Por quê? O convertimento, ele vem de Cristo. Ele não vem de nós. Ele vem de Cristo. E nós temos que se apegar ao convertimento. Ele é quem nos dá força. Ele é quem nos ajuda a conseguir sair das tentações do inimigo. E para isso nós temos que orar. Nós temos que jejuar. Temos que vigiar. Para que nós possamos conseguir alcançar o caminho da vida eterna. Antes que seja tarde para nós. Nós possamos correr. Como o apóstolo Paulo diz. Correr uma corrida e combater com bom combate e chegar até as maçãs celestiais. Então, essa foi mais uma vez que nós pregamos a palavra de Deus e que nós possamos
se revestir da glória de Deus, das bênçãos de Deus, para que nós possamos ter força para curar, ter força para expulsar um demônio, ter força para fazer tudo que Deus manda nós fazer, ter força de ir para a igreja, ter força de louvar o Senhor, ter força de acreditar no Senhor, ter força para nós se entregar totalmente para o Senhor. E é isso que Deus espera de mim e de você. Amém? Senhor nosso Deus, obrigado por mais uma vez nós estar aqui preparados para levar a tua palavra, Senhor. Perdoa os meus pecados, as minhas falhas, perdoa os pecados das pessoas que estão ouvindo, perdoa os pecados dos irmãos, perdoa os pecados dos teus filhos, todo mundo que tem pecado, o Senhor possa perdoar e deixar limpo como uma lã e leve como um fardo de Jesus. Ele diz que o fardo dele é manso e maneiro. Nós possamos seguir com Jesus Cristo até o dia da redenção, nós vá para o lar celestial. Então peço as bênçãos e agradeço ao Senhor Jesus. Amém.